E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula, dessa vez videoaula 4, mais um novo capítulo, capítulo 2, substâncias e misturas. Já encerramos o capítulo 1, que foi aí, nem tudo é matéria, ok? E agora capítulo 2, substâncias e misturas, que é um novo conteúdo. Então, bora lá para começar o nosso novo capítulo. Primeiro, tudo que existe no nosso universo, no nosso mundo, é formado por átomos, pessoal. Então, tudo. Imagine como se o mundo, aqui ó, fosse um quebra-cabeça, tá vendo? Cada partezinha, cada peça desse quebra-cabeça se chama átomo. O átomo é a menor partícula indivisível da matéria. A gente não consegue ver o átomo a olho nu, mas tudo, eu digo tudo, pessoal. Tudo que existe no mundo é composto por átomos. Então a televisão, você, eu, esse controle, o celular, enfim, tudo. E é como se fosse de verdade um quebra-cabeça. É como se o mundo fosse um quebra-cabeça e cada partezinha, cada pecinha fosse o átomo. Então o meu corpo ele é formado aí por vários átomos que se juntam entre eles e vão formar uma molécula. Então, para frisar, tudo que existe no mundo é formado por átomos. O átomos aí, ele é a constituição primordial da nossa matéria. E aí, gente, o que vai acontecer? Os átomos vão se juntar entre eles, são partículas bem pequenininhas, vão se juntar entre eles, vão formar moléculas. E aí as moléculas vão se juntar e vão formar células. E por aí vai até chegar nos seres humanos e nas coisas. Mas vamos continuar aqui falando agora sobre substâncias químicas. Mas é muito importante que você saiba sobre os átomos, porque substâncias químicas é um assunto que vai envolver muito aí os átomos, ok? Então, uma substância, pessoal, ela corresponde a uma porção da matéria que apresenta todas as propriedades bem definidas e bem determinadas. Então, é uma parte da matéria. Então, por exemplo, pode ser a televisão, pode ser a água, é uma parte. Então, imagina aí, pegar uma parte da matéria, eu, você, uma parte qualquer, seja qual for, e essa parte ela tem que ter aí as propriedades bem definidas e bem determinadas. Como assim, professor? Ela tem que ter o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e as propriedades organolépticas bem definidas. Mas, professor, o que seria ponto de fusão e ponto de ebulição, pessoal? Ponto de fusão é a temperatura exata onde uma substância vai do estado sólido para o líquido, ou seja, é quando o gelo derrete, por exemplo. Então, o ponto de fusão é a temperatura exata quando isso ocorre. Já o ponto de ebulição é a temperatura exata quando uma substância líquida passa para o estado gasoso. Por exemplo, a água ela vai a 100 graus, então o ponto de fusão da água é 100 graus. A densidade, nós já vimos na aula passada, que a densidade é a capacidade das coisas boiarem ou afundarem. Então, uma coisa muito densa, ela afunda. Uma coisa menos densa, ela boia. E já as propriedades organolépticas têm a ver com os sentidos. Então, são propriedades que a gente sente, que a gente vê, ouve, a gente cheira, a gente toca. Então, uma substância, ela tem todas essas propriedades. Elas são o quê? Determinadas e bem definidas. Então, lembre disso. Em uma substância, essas propriedades não variam. Elas são pré-determinadas e são bem definidas. Como assim, professor? Bora lá. O exemplo da água, pessoal. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, ou seja, quando chegar em 0 graus Celsius, a água vai começar a derreter. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius, ou seja, quando chegar em 100 graus Celsius, a água vai começar a evaporar. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, isso nunca vai se alterar. A densidade da água vai ser sempre 1. E pessoal, as propriedades organolépticas são: a água ela é líquida, ela é incolor, ela é insípida e ela é inodora, ou seja, ela não tem gosto e não tem cheiro. Então isso aqui é a substância água. Percebam que a substância água tem propriedades bem definidas, ou seja, se a água for pura, se não tiver nenhum sal, nenhuma mistura, for água pura mesmo, o ponto de fusão é sempre 0, a ebulição é sempre 100, a densidade é sempre 1,
Ela nunca vai ter gosto, nunca vai ter cheiro, nunca vai ter cor. Então, uma substância possui propriedades bem definidas. Isso não vai mudar. Vai ser sempre isso. Agora, como exemplo, o sal, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha, pessoal. O ponto de fusão ele é sempre 801 graus Celsius, ou seja, o sal só vai derreter, só vai virar líquido quando chegar aí a 801 graus Celsius. Já o ponto de ebulição do sal, ele é acima de 1000 graus Celsius, pessoal. A densidade é acima de 2. E ele é o quê? Ele é sólido e branco. Então, todas as substâncias, no caso a água e o sal, eles possuem propriedades definidas. Vai ser sempre isso, nunca vai mudar. Se for água pura e for sal puro, sempre vão ser essas propriedades. Beleza? Então, vamos lá. Substâncias puras, pessoal. As substâncias elas são classificadas em várias categorias. Umas delas são as substâncias puras. Substâncias puras são aquelas formadas por um único tipo de molécula. Então, substâncias puras são formadas por um único tipo de molécula. Por exemplo, eu tenho aqui a molécula da água, pessoal. A água ela é uma substância pura, porque ela é formada apenas por molécula de água. Então, a água é formada por H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Lembra que eu falei no começo da aula que tudo que existe no mundo é formado por átomos e que os átomos se juntam e formam moléculas? Pronto. Então, aqui, ó, eu tenho um átomo de hidrogênio, outro hidrogênio e eu tenho um átomo de oxigênio. Quando os 3 átomos se juntaram, formou uma molécula. Então, isso aqui é a molécula da água. H2O. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, a água é uma substância pura, porque só vai ser formada por um tipo de molécula, que é a molécula da água, que é essa aqui, ó. Então, a água é uma substância pura. Resumindo, pessoal, uma substância pura é aquela que não está misturada com nenhuma outra substância. Ela é pura, eu não misturei com nada, só tem aquilo. Então a água só vai possuir essa molécula de água, ela é pura. Eu não misturei com nenhuma outra substância. Seguindo aqui, pessoal, a gente viu aqui a substância pura, que é formada apenas por um tipo de molécula, que é essa molécula aqui. Então, para a água se formar, várias moléculas dessas vão se juntar até formar água. Mas lembrando, apenas moléculas dessa, porque a água ela é pura. Seguindo aqui, vamos falar sobre propriedades químicas, pessoal. O que é isso, professor? Chamamos de propriedades químicas aquelas relacionadas às transformações. Ou seja, uma propriedade química é uma propriedade que passa por transformações. Ou seja, o que implica na formação de novas substâncias a partir da substância que já existia inicialmente. Então, toda vez que eu falar de propriedade química, eu estou falando de transformação. Eu estou falando de uma substância que originou outra substância. Então, sempre que eu falar de propriedade química, sempre vai existir uma substância que se transformou em outra substância. Por exemplo, eu tenho aqui um bolo de chocolate com cenoura, um bolo bonito. Para chegar nesse bolo, eu tive que misturar farinha, açúcar, ovo, óleo, leite. Eu misturei e tudo se juntou e se transformou em uma nova substância. Percebam que o bolo ele é diferente da farinha, do ovo, do leite. Inicialmente, eu tinha farinha, tinha ovo, tinha leite, tinha óleo e se juntou e deu origem a uma nova substância que foi o bolo. Então, propriedades químicas, eu vou dar origem a uma nova substância. E as propriedades físicas são aquelas que podem ser determinadas e medidas sem alterar a composição química. Nas propriedades físicas, eu não vou ter uma nova substância. O que vai mudar apenas é a forma física da substância. Por exemplo, a água. Toda vez que a água congela ou a água evapora, é uma propriedade física. Por quê, professor? A água virou gelo, mas o gelo é feito de água. Mudou apenas o seu formato físico, a sua parte física, mas o gelo continua sendo água. Aqui não teve a origem outra substância. A mesma coisa quando a água evapora. Quando a água evapora, ela vira vapor,
mas continua sendo água, não virou outra coisa. Percebam que aqui, no começo tinha farinha, tinha leite, tinha ovo, tinha manteiga, tinha açúcar, tinha óleo, que se juntou e virou uma nova coisa, que foi um bolo. Já aqui, pessoal, a água continua sendo água, ela não virou nova substância. Ela apenas mudou o quê? A sua forma física. Ela continua sendo água, mas aqui está sólida e aqui está gasosa. Então, propriedades físicas, eu não dou origem a uma nova substância. Ok? Agora vamos ver aqui as classificações das substâncias puras. As substâncias puras, elas podem ser classificadas entre simples e composta. A substância simples é aquela formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico, pessoal. Então, uma substância simples, ela é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Como assim, professor? Por exemplo, aqui eu tenho só o átomo H. Substância simples, tem apenas um tipo de átomo, o átomo de hidrogênio, HH. Aqui, OO, NN, OOO. Então, substância simples é formada por apenas um tipo de elemento químico. No caso, aqui só tem hidrogênio, aqui só tem oxigênio, aqui só tem nitrogênio. Então, percebam isso. Substância simples, ela é formada por apenas um tipo de elemento químico. As cores ficam mais fáceis, ó, azul, verde e laranja. Então aqui só tem um azul, aqui só verde e aqui só laranja. Então é muito importante fixar essa parte, pessoal. Uma substância simples é aquela formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Perceba que aqui só tem H, ó, H e H. Aqui só tem O e O. Aqui só tem N, N e N. Então é simples. Já uma substância composta é aquela cujas moléculas são formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes, podendo também ser classificada apenas como substância pura composta. Por exemplo, aqui eu tenho H e Cl, são elementos químicos diferentes. Ó. Eu tinha antes H e H, simples. Agora eu tenho H e Cl, composta. Na e Cl, composta. CO e O, composta. OH e H, composta. Percebe que isso é composto por vários elementos químicos. Aqui eu tinha apenas as mesmas letras, H e H, O e O, N e N. Aqui eu tenho letras diferentes, H e Cl, Na e Cl, CO e O. Então, substância simples é apenas um tipo de elemento químico. Só hidrogênio, só oxigênio, só nitrogênio. Já substância composta, eu tenho um ou mais tipos de elemento químico. Hidrogênio e cloro, sódio e cloro, carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Aqui, ó, percebam que as cores mudam e também as letrinhas mudam, estão vendo? Ó? Então não se confundam com isso. Substância simples, apenas um tipo de elemento químico. Substância composta, um ou mais tipos ou dois ou mais tipos de elementos químicos diferentes, como nós estamos vendo aqui, ok? Então, seguindo aqui, pessoal, depois das substâncias simples e compostas, eu vou ter as misturas. Mas o que é uma mistura, pessoal? Imagina que você vai almoçar, aí você mistura o arroz, o feijão, o tomate, o alface, a carne. Isso aqui é uma mistura, você misturou duas substâncias ou mais. Então, uma mistura, ela é a união de duas substâncias diferentes. Então, você uniu aqui, você misturou duas ou mais substâncias. No caso, você colocou o quê? Carne, arroz, feijão, tomate e alface. Você fez uma mistura. E aí, pessoal, as misturas, elas podem ter fases. Professor, o que é uma fase? Vamos lá. Fase. A fase, ela é a porção que apresenta aspecto visual uniforme, homogêneo ou heterogêneo. Como assim, professor? Essa fase aqui é homogênea. Por quê? Porque eu só consigo ver aqui a cor azul. Então ela é homogênea, porque eu só consigo ver uma coisa. Ó. Fase é a porção que apresenta aspecto visual uniforme. Então isso aqui só tem uma fase, porque eu só consigo ver a cor azul. Já aqui eu tenho fases heterogêneas, porque eu consigo ver mais de uma cor.
Eu tenho azul, eu tenho verde, amarelo, vermelho. Então, homogêneo, eu só consigo ver uma coisa. Homogêneo, uma coisa. Heterogêneo, eu consigo ver mais de uma coisa. Então, uma fase homogênea, uma fase heterogênea. Aqui eu só vejo a cor azul, aqui eu vejo várias cores. Então, continuando, pessoal, é muito importante isso aqui, entender as fases, para entender as classificações das misturas. Existem aí dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos entender aqui como é que funciona. Uma mistura homogênea é aquela que não se pode identificar as substâncias envolvidas. E eu consigo ver apenas uma fase. Então, numa mistura homogênea, eu não consigo aí identificar as substâncias envolvidas a olho nu e eu vejo aí apenas uma fase. Por exemplo, se eu misturar água com açúcar, no final eu não consigo saber se aqui dentro tem açúcar ou água. Eu não consigo identificar as substâncias envolvidas. E no final eu tenho apenas uma fase. O que? Eu só vejo aqui a água. Então, em uma substância, em uma mistura homogênea, eu vou misturar duas ou mais substâncias, mas eu consigo ver apenas uma delas. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho apenas uma fase. Então, isso é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea tem apenas uma fase. Eu misturo duas substâncias ou mais, mas no fim eu só consigo ver apenas uma delas. Eu misturei água com açúcar, mas no fim eu só consigo ver a água. Então isso é mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é aquela que não possui as mesmas propriedades. Como assim, professor? Eu consigo ver duas fases ou mais. Na heterogênea eu misturo duas coisas ou mais e eu consigo aí ver as duas coisas. Por exemplo, aqui eu misturei óleo e água. Eu consigo aqui ver o óleo e consigo ver a água. Eu tenho duas fases, ou seja, mistura heterogênea. Então, só para resumir, pessoal, só para revisar. Mistura homogênea, eu tenho o quê? Apenas uma fase. Eu misturo duas coisas ou mais, mas no fim eu vejo apenas uma fase. Água com açúcar, misturei, mas só consigo ver uma fase, só consigo ver a água. Mistura heterogênea, eu consigo ver duas fases ou mais. Misturei duas substâncias e eu consigo ver as duas. Misturei óleo com água, mistura heterogênea, porque tem duas fases, ok, pessoal? Então não esqueçam disso, para resumir. Mistura homogênea, uma fase. Mistura heterogênea, duas fases. Então não esqueçam disso, que é muito importante para as próximas aulas. Beleza? Agora, em relação ao número de fases de uma mistura heterogênea, eu posso classificar aí em bifásica. Bifásica tem duas fases distintas. Então, por exemplo, se eu misturar água e óleo, eu vou ter duas fases. Então, bifásica. Bi vem de dois. Então, a mistura heterogênea de água e óleo é bifásica, porque eu consigo ver aí duas fases. A fase 1, que é a água, e a 2, que é o óleo. Ela pode ser trifásica, eu vou ter três fases, pessoal. Trifásica, três fases. Por exemplo, o granito, ele tem o quartzo, ele tem essa pedrinha aqui, ele tem a mica preta. Então, eu consigo aqui ver, no granito, as três fases. Eu consigo ver as três cores. Então, trifásica. E, por fim, polifásica. Eu tenho quatro fases ou mais. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho areia. Aqui eu tenho umas pedrinhas, um cascalho. Aqui eu tenho água, aqui eu tenho óleo. Quatro fases. Areia, uma fase. Pedra, duas fases. Água, três fases. E óleo, quatro fases. Então aqui eu tenho uma mistura heterogênea que tem quatro fases. Beleza? E pessoal, para acabar isso, então vimos aqui só para revisar. Vimos substâncias simples, substâncias compostas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Misturas homogêneas têm apenas uma fase. Eu misturo duas coisas ou mais, mas consigo ver apenas uma fase. E já a mistura heterogênea tem duas fases ou mais.
eu misturo duas coisas e eu consigo ver as duas coisas. A mistura heterogênea pode ser bifásica, com duas fases, trifásica, com três fases, ou polifásica, 4 fases ou mais. E para voltar aqui também, as substâncias simples, elas são formadas por apenas um tipo de elemento químico. H e H, O e O, N e N. É simples. Já as compostas são compostas por dois tipos diferentes ou mais. H e Cl, Na e Cl, O e C, O e H. Então percebam isso que é muito importante. E não se esqueçam, no fim do vídeo, aqui embaixo, vai ter uma seção de uma atividade. Leia com atenção, vai ter um trabalho e vai ter o livro. Então leia com atenção, beleza? E me envie o vídeo no WhatsApp. Então é isso, até a próxima aula.